Saudações, senhores! Esse que vos fala é o professor Marcel Almeida e hoje a gente vem dar continuidade falando agora da industrialização brasileira. Eu vou trazer um apanhado histórico para vocês e vamos debater também o contexto atual, porque aqui, senhores, no meu canal, você não tem nada de superficial, a gente discute de maneira mais aprofundada visando o seu Enem. Então vamos lá, senhores, acompanhe aí o slide e vamos dar continuidade agora falando de industrialização brasileira. Acompanhe aí, senhores. Vamos para a parte histórica. O primeiro momento que você precisa lembrar é com relação ao segundo reinado. Tem alguns fatores, alguns pontos específicos que são bastante importantes para que a gente possa desbravar pela nossa industrialização. O que a gente tem aqui no segundo reinado de 1840 a 1889 são dois fatores específicos que você precisa lembrar, que é com relação a, vou colocar aqui para centralizar melhor, tarifa Alves Branco, de 1844, então ele fazia uma taxação dos produtos que eram importados, assim sendo, facilitava não, mas favorecia, assim por dizer, né, uma prática protecionista, só que não existe esse termo na época, né? Favorecia o mercado interno, então quando a gente não traz o produto de fora e a gente precisa daquela demanda, a gente precisa fabricar aqui dentro. O segundo ponto do segundo reinado que você precisa lembrar é com a Lei Eusébio de Queiroz de 1850, que ela proibir o tráfico de escravos para o Brasil. Assim sendo, senhores, nós tivemos um apoio assim significativo no que tange ao conhecimento vindo, principalmente trazido por imigrantes, né, a partir dessa proibição de tráfico de escravos. O que é que eu tenho mais? Né, a liberação de verbas que foram destinadas à modernização de infraestruturas no Brasil. E assim sendo, senhores, a infraestrutura ela dá o aporte, ela dá a capacidade, né, da empresa se instalar, ela dá a possibilidade. Então, desculpa, o avanço nessas infraestruturas em bancos, fábricas, transporte e comunicação é a base da globalização, senhores. Então, esses aspectos contribuíram para uma evolução industrial dentro do nosso Brasil. Vamos lá para o segundo momento, senhores. Agora dentro da República Velha. O que é que a gente tem lá? Nela, nós tivemos o desenvolvimento das indústrias têxteis, a contribuição da mão de obra imigrante, que é que eu falei a respeito da proibição do tráfico de escravos, a formação das primeiras vilas operárias, os primeiros sindicatos. Então a gente já inicia com um processo de industrialização, a concentração dessas fábricas em São Paulo, no Rio de Janeiro, com a implantação de políticas de substituição de importações, o que corrobora com todas as informações que a gente viu no segundo reinado, porque a substituição de importações é mediante esse bloqueio, essa taxação dos produtos externos, e você precisava produzir aqui, essa é a característica na nossa industrialização, que não é uma industrialização clássica, é uma industrialização tardia, com a plataforma ligada à substituição de importações, não o que relaciona a outros países que tiveram plataformas de exportações. Nós tivemos substituição de importações, tranquilo? Então vamos seguir aí para o próximo ponto. Lá agora, Era Vargas. Senhores, Era Vargas tem uma importância significativa de 1930 a 45. Aqui a gente já tem um começo da estruturação do nosso parque industrial no Brasil. Nós temos a construção de algumas indústrias de base, como a CSN, né, que é a Companhia Siderúrgica Nacional de 41, e a Companhia do Vale do Rio Doce de 42, né, nacional, estatal. Depois é que ela vai ser privatizada, mas nesse primeiro momento nacional. Então, dentro da Era Vargas, começa esse aporte industrial, né? Com indústrias de base, indústrias pesadas, mas com capital estatal, capital do governo. Já na República Populista, senhores, nós temos aí o que se considera um retrocesso durante a época do governo Dutra, porque teve um número de importação elevada, aquele bloqueio das importações, a substituição de importações é diminuída, então vem muita coisa de fora, então assim a nossa indústria perde aporte. A criação da Petrobras em 1953, durante o segundo mandato de Getúlio Vargas, o plano JK, né, o plano JK, o plano de metas, aí então vem um boom das indústrias dentro do nosso Brasil, as multinacionais automobilísticas, e assim a gente começa a concentrar a nossa malha, nosso modal de transporte na malha rodoviária, e aí é preciso ser discutido, né, se é vantagem ou não com um país extremamente continental, né, na sua dimensão, e consideravelmente a gente não pode esquecer ao aumento da dívida externa, né, em função desse período e abertura aí das nossas fronteiras para as multinacionais. Mas vamos seguir, vamos seguindo. O próximo, senhores, durante o período do regime militar, né, durante a ditadura militar, de 64 a 85, o que é que eu tenho? Durante os governos
Durante os governos de Médici, Geisel, Figueiredo, há um desenvolvimento através do Plano Nacional de Desenvolvimento, o PND. O objetivo é alavancar a indústria nacional, né, através, lógico, de uma pesquisa tecnológica. A gente não pode esquecer que durante esse período, por exemplo, há um dos grandes ministros da agricultura dentro do nosso Brasil, o Paulini, né, já concorreu a prêmio Nobel, que ele é que traz a capacidade do Brasil em produzir em área de cerrado, então agricultura em países tropicais. O cerrado tinha uma fala que dizia bem assim, nem dado nem herdado o cerrado, porque a quantidade de alumínio no solo, né, fazia com que eles tivessem um pH significativo e aí não conseguia o plantio. Através de Paulino, o Brasil começou a fazer o processo de calagem, né, que é colocar o calcário no solo e corrigir esse pH. E hoje nós somos potência no que tange a agricultura, né, alimentando quase que 11% da população mundial, através desse trabalho de calagem com o ministro Paulini, à época. Né. Endividamento do FMI e BERD, aumento da dívida externa, né, o Brasil começa a pegar muito financiamento, e a reafirmação da concentração das indústrias no sudeste brasileiro. Então, cada vez mais uma concentração industrial dentro do Nordeste. Vamos seguir, vamos ver que talvez esse cenário aí mude, vamos ver para frente. Os anos 80, que é considerado uma década perdida, né, em função do baixo crescimento, principalmente por conta das elevadas taxas. E aí eu lembro a vocês, por exemplo, este ano faz 30 anos do Plano Real, né, que ele surge justamente para poder conter essa superinflação, né, que aumentava, trocava-se de preço duas vezes praticamente no mesmo dia. Né? Ele vem substituir outros planos que tentaram, né, o Plano Cruzado, o Plano Bresser, o Plano Verão, o Plano Collor, e aí o Plano Real surge para poder controlar essa inflação que estava crescente dentro do nosso Brasil. Né? Transição para o período democrático, aí a gente tem, durante essa década, lógica, a promulgação da nossa Constituição Federal, em 88, e o que foi estabelecido, né, a característica da nossa república no que tange a democracia. Né? Partindo para a década de 90, aqui a gente já tem uma característica diferente das outras, né? A gente já perpassa por um governo com a característica neoliberal, né, do governo do Fernando Collor, com inúmeras privatizações das nossas empresas, o que difere lá da era Vargas, enquanto o capital estatal era que tomava conta das indústrias de base. Aqui a gente já tem uma característica desse Estado mínimo, né, da menor intervenção do Estado através da prática neoliberalista. O lançamento do Plano Real, que eu citei agora no instante, né, de 94, no governo Itamar, 30 anos do Real, eu só faço uma comparação, por exemplo, que o poder de compra de R$ 100 de antes, hoje a gente precisa ter 808, mais ou menos, aproximadamente aí, a gente tem uma desvalorização significativa do nosso real. Aumenta as importações e dificuldade da balança comercial, então se aumenta as importações, quando se equipara R$ 1 a $1, então a gente cria essa ideia na cabeça que o produto que vem de fora tem maior qualidade, então a partir do momento que o real se equipara com $1, a gente acaba comprando produtos que vêm, produtos importados, produtos de fora em maior quantidade, o que traz a dificuldade da balança comercial, porque essa balança ela é o número que é aferido através da quantidade de exportações menos a quantidade de importações, e aí a gente gera, por exemplo, quanto maior a importação, a gente gera um déficit nessa balança, né? Quanto maior as exportações a gente tem um superávit nessa balança comercial. Seguindo aí, senhores, nós temos já agora com a característica do que temos na nossa atualidade, né? Vivenciamos uma característica hoje de uma desconcentração industrial, principalmente de algumas empresas saindo, por exemplo, da região sudeste, que lá se tornou um pouco mais caro a ser produzido, ou, por exemplo, pela falta de espaços, ou principalmente pelas guerras fiscais, né? O que é isso? Alguns estados fazendo a doação de terrenos, a isenção de impostos para poder atrair as empresas para essas localidades. Por exemplo, no meu estado, Sergipe, nós temos o PSDI, né, que é o Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial. Então o governo estadual ele acaba auxiliando, financiando algumas indústrias, dando incentivos fiscais para poder atrair essas indústrias. E quanto delas se locomoveram até o Nordeste, né, que há uma mão de obra significativa, e há esses terrenos, essas doações. Hoje não é necessário a empresa estar onde possui a matéria-prima, ou onde possui o mercado consumidor. Ela precisa estar onde produz mais barato, então ela pode estar em qualquer lugar, contanto que esse produto chegue até outras localidades. E também algumas empresas que saíram do nosso país, né? Preciso lembrar, né? Enquanto o setor industrial correspondia a 30%, hoje mal chega a 15%.
né? E lógico, em função de toda a desaceleração da indústria no que tange a crise mundial desde 2008, a gente tem o Covid em 2019, né? Entre outros problemas internos dentro do nosso Brasil, como por exemplo corrupção, ineficiência na gestão pública, crise política, entre outras, né? A gente acaba é, menosprezando nesse sentido o ramo industrial, principalmente porque a gente tem uma pujança no que tange à exportação de commodities, né, do primeiro setor da economia. Vamos ver aí. Espacialização da indústria no Brasil, movimento recente de desconcentração, que é isso que eu falei a vocês, senhores. Aqui a gente tem um mapa do Brasil com a concentração ainda muito significativa aqui na região sudeste, né, que é a região mais industrializada do nosso Brasil, mas você está vendo aí, né, o engatinhado, o crescimento dentro da região nordestina e na região sul aqui, né, mas a maior concentração está presente dentro da região sudeste, de acordo com o IBGE, de quem confeccionou esse mapa. Pronto, senhores, essa é a história da nossa industrialização brasileira, essa é a história do nosso conteúdo, é a história do nosso Brasil a respeito do nosso segundo setor. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenham curtido a nossa aula, então deixa seu comentário, coloca sua dúvida aí, eu estou aqui pronto para sanar sua dúvida, você não pode levar dúvida nenhuma para o Enem, porque dúvida hoje é questão errada amanhã, então você não vai com isso, senhores, estou aqui para auxiliar vocês nessa jornada, nesse caminho. Só peço que apoie o canal, compartilha, se inscreve, ativa o sininho, dá o seu like, faz tudo o que é de necessário aí para ajudar e compra essa ideia, compra esse projeto, vem com a gente, vem aí, senhores. Forte abraço, até a próxima, valeu!